da Tiradentes Literária, eu vim trazer pra vocês sobre um projeto muito legal que eu tô participando esse ano juntamente com outros booktubers. E eu acabei de ler o primeiro livro desse projeto e também vou resenhar ele pra vocês, espero muito que vocês gostem. E o projeto se chama Trouxa Viajante. Eu e mais 7 booktubers fizemos um círculo e cada um escolheu um livro que vai passar para as outras pessoas. Então, por exemplo, eu vou sempre enviar para a Cláudia do Claudinha 1000 e vou sempre receber o livro do Luiz do Bug Literário. A Claudinha vai enviar para o próximo da lista e assim por diante até fechar um círculo e o livro voltar para mim. Cada um escolheu o que pode ser feito com o seu livro. Por exemplo, no meu caso, eu deixei fazer o que for com o livro. Pode escrever, pode anotar, pode marcar post-its, pode fazer o que quiser, pode desenhar, faz o que quiser. Só que o que nem o livro que eu recebi do Luiz, ele, no caso, falou pra gente só fazer marcações com post-its, não usar canetinha, não usar lápis, não usar nada nos livros. Então cada um fez a sua escolha do que pode ou não pode ser feito com o livro. E a escolha dos livros foi baseada num livro ou que você amou demais, ou que você ainda não leu e tá protelando faz tempo, então agora é a hora. E o livro que foi a escolha do Luiz e que eu recebi pra começar o Trouxa Viajante foi O Menino da Lista de Schindler. Foi o primeiro livro que eu peguei esse mês pra ler. E foi a melhor escolha que eu fiz porque este livro é sensacional. E vai contar a história do Leo Lenço. É uma história biográfica e vai falar sobre toda a vida que ele teve durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi um dos poucos sobreviventes do Holocausto. Ele e a família dele viviam na Polônia, e é uma família enorme com vários filhos. A vida do Leo era simplesmente fantástica, ele se divertia com os amiguinhos, eles tinham uma vida simplesmente sensacional, ele e os irmãos deles sempre foram super apegados. Era a vida que toda criança gostaria de ter, feliz, alegre e perfeita. Até que quando ele tem 10 anos, começa a guerra. Começam aos poucos os militares a invadir a Polônia, eles aos poucos começam a fechar mais e mais os judeus, até que chega ao ponto que o Leon e a família dele não podem nem sequer sair de casa. Eles só conseguem ir se protegendo porque o pai deles acaba trabalhando numa fábrica de um alemão. Então eles têm um cartãozinho lá que meio que isenta eles de coisas piores. Então o Leon vê toda aquela vida feliz e alegre que ele tinha se tornando uma coisa fechada, reclusa, sofrida. Até que chega o ponto que os militares simplesmente dizem que todos os judeus vão ter que sair da Polônia, todos eles vão ser transportados para outro lugar e dane-se eles. Água, eles tinham uma vida simplesmente precária, suja, com falta de comida, com medo de sair na rua por causa que os militares atiravam em quem quer que ficasse na rua depois do toque de recolher. Então eles tinham medo de tudo e eles ficavam num apartamento com mais 2 pessoas e tinha famílias que estavam até em situações piores, todas esmagadas no mesmo apartamento. O pouco de comida que eles tinham era simplesmente uma água suja, vamos dizer assim, que eles só passavam algumas batatas, cenouras, essas coisas, só passavam assim numa água e davam isso pra eles comerem. Então era uma vida simplesmente decadente e mostra muito, muito, muito como os judeus sofreram. Então, é uma história que vai te dar muita angústia, vai te dar muita raiva, você vai querer entrar no livro e, sabe, simplesmente esganar os alemães. E você para e pensa em tudo que eles passaram, em tudo que os judeus devem ter passado, sofrido. E, sabe, não dá pra deixar de ter um pouco de raiva do ser humano, porque ele não enxergava que os judeus eram pessoas normais, enxergava que os judeus também eram iguais a eles. Dá muita angústia e dá vontade de entrar e esganar o Hitler 20 mil vezes, porque, né? E aí depois eles são transportados para um lugar pior ainda, que é mais decadente ainda, onde eles sofrem ainda mais. E nesse meio todo do nazismo, da Segunda Guerra, surge o Schindler. Ele é um alemão que é super bem reconhecido pelos alemães. Então, através do poder dele, através desse conhecimento todo dele, ele consegue salvar vários judeus. Porque, embora ele haja de acordo com os alemães, de acordo com Hitler, pra, óbvio, ele também não ser morto, ele ao mesmo tempo defende e muito os judeus. Ele é contra toda essa tortura que os judeus sofrem, contra tudo que os judeus têm que passar a troco de nada. Então, ele acaba abrindo uma fábrica, e nessa fábrica ele só contrata judeus, para poder salvar o máximo de judeus possíveis. E o pai do Leon, ele tem a sorte de ser contratado pelo Schindler, e conforme o tempo vai passando, o Schindler vai se apegando mais a ele. E aí, como favor pro pai do Leon, ele acaba colocando mais os irmãos do Leon dentro da fábrica pra tentar salvar todos eles e manter a família unida. A irmã do Leon só não foi colocada porque ela trabalhava numa outra fábrica, então a outra fábrica também protegia ela. E a mãe do Leon e o Leon, eles ficavam em casa tentando sobreviver de alguma forma, porque teve um ponto e que nem o pai do Leon nem os irmãos podiam sair da fábrica de tão tenso que tava, porque se eles saíssem, eles seriam mortos. Até que tem uma época que as fábricas são obrigadas a fecharem e trocarem de país. Nisso, o Schindler monta a lista com o nome de todos os funcionários dele que ele obrigatoriamente quer que vão trabalhar em outra fábrica. Acontece que nesse rolo, os alemães acabam transportando o Leon e a família dele para um campo de concentração foda.
o Leon e a família acabam se separando e vai ter a parte onde ficam os homens, a parte onde ficam as mulheres. Todos têm os cabelos raspados, todos têm as roupas tiradas do corpo e todos são obrigados a trabalharem para viver. Quando o Chandler percebe esse erro, ele faz o possível e o impossível para conseguir unir todos os funcionários dele de volta e mandar para a fábrica que ele tá no outro lugar lá. E aí com isso ele consegue unir a família do Leon de volta e eles acabam ficando presos lá na fábrica e tentando sobreviver até o final da guerra. E depois que acaba a guerra, começa a contar a história do Leon e da família dele, tentando se recuperar, tentando ver como é que eles vão seguir a vida dali em diante. Então acaba sendo uma coisa muito tensa, sabe? Muito triste e emocionante, porque no final do livro ele mostra pra você várias fotos do Leon e da família dele, todos os retratos, até quando ele tava bem velhinho, e você não tem como não se emocionar, sabe? Mostra desde que era um garoto até depois da guerra e quando ele tava já velhinho. Tem testemunhas dos filhos dele, conta como foi toda a história que ele decidiu escrever o livro, que ele dava palestras, como que se tornou este livro e a história dele acabou sendo conhecida mundialmente. Olha, te arrepia. Então é uma coisa muito emocionante, é uma coisa que vai mexer com você. Você não vai conseguir evitar de chorar no final quando você começa a ver as fotos e o depoimento dos filhos do Leon. É uma coisa muito, muito, muito emocionante e linda. E esta capa tem tudo a ver com o livro. Quando você lê o livro, você vai perceber que o artista conseguiu fazer a capa perfeita para esse livro, porque tem tudo a ver esse caixote com o Leon em cima, tipo, tudo a ver. Se vocês tiverem a oportunidade, podem ler sem medo. Vocês vão gostar, vocês vão se emocionar e vocês vão entender um pouco mais sobre como foi a Segunda Guerra. Esse livro, com certeza, já entrou para meus preferidos do ano. E eu não vejo a hora de ler o próximo livro do Trouxa. E me perdoem pelos cachorros, mas eles não calam a boca, porque a casa da frente tem simplesmente uns 10 cachorros, então é meio complicado. Mas se tiverem a oportunidade, leiam esse livro, ele é sensacional, ele vale a pena e a história do Leon precisa ser conhecida. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva no canal, deem seu joinha nesse vídeo. Comente se você já leu esse livro, se você pretende ler, se você gosta dessas histórias de Segunda Guerra, se você tem um interesse. Comenta tudo aqui embaixo que a gente vai continuar conversando. Assim que os próximos livros forem chegando, eu vou lendo e fazendo mais resenhas pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho.